Uma alegria muito grande ter você conosco, Igreja Trinity Online. O que nós queremos é servir ao Senhor com muita alegria. E eu quero dizer para você sobre a nossa visão e a nossa missão. A nossa visão é ver cristãos fiéis a Deus cumprindo a sua missão no mundo com excelência. Visão é aquilo que você sonha, né? Aquilo que você deseja lá no futuro. Qual que é a visão da nossa igreja? Cristãos fiéis a Deus, cumprindo a sua missão no mundo com excelência. E a nossa missão? O que a gente faz para ver esses cristãos fiéis? Ensinar a Bíblia com honestidade, sabedoria e destemor, através dos meios de comunicação social. Essa é a nossa visão, essa é a nossa missão e você está no lugar certo. Igreja Trinity Online. Vamos adorar ao Senhor? Vamos cantar louvores ao Senhor? Que assim seja para a glória de Deus. Vamos lá. O Senhor é justo em teus caminhos, és bondoso em tudo, bendirei teus atos poderosos, majestoso é o Senhor. Gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina. Os meus lábios cantam dos teus feitos, glória àquele que criou os céus, a terra e luminares, poderoso, grande eu sou. Tu és o meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina, meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina, 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 aquele que reina. Não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta a minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer.
Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus Todo-Poderoso. Não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Declare: eu creio em ti. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Tu és o mesmo Deus, o único Senhor. Tu és o mesmo Deus, o único Senhor. Jesus, minha oração nesse momento
tua presença, Jesus, possa realmente invadir cada coração de uma forma tão maravilhosa. Traga alívio, Senhor, para quem precisa de alívio. Que curas e milagres possam acontecer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Porque nós cremos em Ti. Nós cremos naquele que tem o nome sobre todo nome. Teu nome, Jesus, é maior do que qualquer outro nome, do que qualquer enfermidade, do que qualquer cadeia, do que qualquer corrente. O teu nome é Jesus. Esse nome que foi colocado acima de todo nome, é esse nome que nós adoramos. É esse nome que nós bendizemos e é neste nome que nós cremos. Liberta, Senhor. Transforma, Jesus. Transforma, Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é extremamente importante para a nossa vida. Na verdade, ela é fundamental. Ela é fundamental. Sem a Bíblia, nós não temos condições de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra abençoe o nosso coração, enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração de desafios e nos ajude a compreender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 7. Diz assim as Escrituras Sagradas: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, e de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está fazendo uma introdução a essa epístola. Uma introdução, na verdade, extremamente profunda, porque traz muito conhecimento. E esse conhecimento eu quero que a gente aplique, né? Existem muitos estudos e estudiosos de Romanos. Você pode comprar um livro sobre o livro de Romanos, né? Um livro de comentários sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Existem pastores muito estudiosos, teólogos, que já até gravaram séries sobre a epístola aos Romanos. O que eu quero fazer com você é trazer o livro de Romanos de uma forma muito prática, de uma forma muito pastoral. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo. A igreja de Roma, na verdade, ela é mais provável que ela tenha sido iniciada por cristãos que se converteram e que foram para Roma e ali compartilharam o evangelho e principalmente com Priscila e Áquila, esse casal que estava ali. Você vê isso em Romanos capítulo 16, o último capítulo do livro de Romanos, mostrando Paulo fazendo uma saudação a esse casal e dizia: a igreja que está em sua casa. Então, provavelmente Priscila e Áquila foram os iniciantes dessa igreja, não foi Paulo. A igreja em Roma era uma igreja mista, uma igreja com judeus e gentios, não judeus, né? Judeus e não judeus. E o apóstolo Paulo desenvolve na sua carta, esses 16 capítulos, ele desenvolve teologia cristã pura.
importantíssima. Se você quiser conhecer a teologia cristã, se você quiser conhecer a doutrina cristã, você tem que conhecer a epístola de Paulo aos Romanos. Veja que logo na introdução, o apóstolo Paulo deixa claro uma série de princípios. E eu quero trazer para você esses princípios e tentar aplicar isso à nossa vida. Logo no primeiro capítulo, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, o que ele diz? Ele diz que ele é servo do Senhor Jesus. A palavra servo é doulos, e essa palavra dá a ideia de um escravo permanentemente em serviço, né? É um servo, alguém que trabalha para o seu Senhor. No caso, Paulo está dizendo, eu sou servo de Jesus Cristo. Segunda coisa, ele diz, eu sou chamado, eu sou convidado, eu fui convidado a esse ofício. Eu fui trazido para essa obra pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor a quem eu sirvo. Ele fala em apóstolo, mas não como título. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então é como se Paulo dissesse, Paulo, ele escrevendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser enviado. Chamado para ser enviado. Essa dinâmica, essa dimensão do chamado para ser enviado é algo extremamente importante para nós cristãos. E separado, ele fala, né? Separado para o evangelho de Deus. Separado. Então, o servo pertence a Deus. Ser separado é ser tirado de alguma situação, vamos dizer. Como é que você separa alguma coisa? Você tira do meio de outros, né? E separa. Essa também é a palavra forte que a gente tem para santo, né? Santificação, santo, é separado, ele foi escolhido, ele foi preparado para isso. Então, do ponto de vista nosso para com Deus, é aquela ideia de eu fui separado para o Senhor. Do ponto de vista de Deus para conosco, é Deus dizendo, você é meu amado filho e eu separei você para uma obra. E Paulo diz isso foi para o Evangelho de Deus. Então, o primeiro tópico dessa nossa mensagem é o servo é de Deus. O servo pertence a Deus. Se você serve a Deus e você diz que você é servo de Deus, você não pertence a você, você pertence a Deus. Você não pertence a uma igreja, você pertence a Deus. Você não pertence a uma organização, você pertence a Deus. Então, a sua vida, o seu comportamento, o que você diz, como você diz, tudo isso você vai prestar contas a Deus. Certo? Quando a gente vê um escândalo qualquer, né, entre pessoas aí, um missionário, um pastor, alguém que diz, que fala em nome de Deus, e você fica sabendo de um escândalo, o que essa pessoa fez? Ela escondeu de todo mundo, mas não escondeu de Deus. Então ela não tem noção de ser servo de Deus. Quando você é servo de Deus, esse Deus é o Deus a quem nós prestamos conta em todo o tempo, 24 horas por dia. Então, o servo é de Deus. Segundo, o evangelho é de Deus. Veja que Paulo diz assim, logo no primeiro verso ele fala, separado para o evangelho de Deus. E ele continua no verso 2 e 3, o qual foi por Deus outrora prometido, por meio ou por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito ao seu Filho. Que características nós temos aqui sobre o evangelho? Né? Que depois Paulo vai dizer, logo no primeiro capítulo, lá no verso 18, ele vai dizer porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, que o Evangelho é de Deus. O Evangelho não é meu. Eu não tenho direito de dizer o que Deus diz ou deixa de dizer. Nós estamos vivendo uma fase da história, do mundo, em que as pessoas elas misturam vamos dizer, aquela necessidade de motivar as pessoas com a vida cristã. Então é um tal de dizer, Deus vai dar para você isso, Deus vai dar aquilo, e põe na internet, porque hoje é o dia de Deus, Deus vai fazer isso por você, Deus... Eu não tenho direito de dizer o que Deus vai fazer. Você tem que entender isso.
Você não tem o direito de dizer, Deus vai te dar, é hoje que Deus vai te dar aquela bênção que você está precisando, a não ser que seja uma profecia extremamente clara e extremamente confirmada pelo Senhor, né, para alguém específico, mas assim, jogar no mundo essa... Deus vai fazer, Deus é Deus que... Por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa com músicas cristãs, né, músicas feitas por cristãos. Nem sempre a música feita por cristão é cristã, né? Mas às vezes as pessoas utilizam Deus falando. Porque eu vou fazer isso, eu não sei o quê. Você não tem o direito de fazer isso. Você tem que dizer o que você vai fazer por Deus, o que você vai fazer para Deus, o que você quer dizer para Deus, a adoração, o louvor e a adoração ao Senhor através das Escrituras Sagradas. Então, o primeiro tópico é: o Evangelho é de Deus, pertence a Deus. Essa palavra é de Deus. Eu tenho que ter um cuidado imenso ao usar a palavra de Deus, os versículos das Escrituras Sagradas. Segundo, ele diz que o Evangelho foi prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Ele foi prometido, não é algo que apareceu, caiu do céu em algum momento. Não, isso já vinha sendo declarado nas Escrituras Sagradas. A base do Evangelho é a Bíblia Sagrada ou o Antigo Testamento. Tem gente, por exemplo, que não lê o Antigo Testamento. Ou tem gente que lê o Antigo Testamento, né, tentando tirar dali alguma palavra poderosa, né? Não, a gente tem que ver isso tudo, gente, como uma unidade. De Gênesis a Apocalipse, essa unidade fala de Cristo, essa unidade fala do Evangelho. Nós chamamos de proto-evangelho, por exemplo, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando a Bíblia diz aquela profecia de Deus falando, né, que a serpente ia pegar o calcanhar do homem, né, mas o homem ia esmagar a cabeça da serpente. Esse é o chamado proto-evangelho. Já ali, já declara que o Senhor já havia preparado a possibilidade, né, a vinda do Senhor Jesus, lá no Gênesis, lá na criação, quando houve aquela queda. E o texto bíblico diz que esse evangelho é a respeito do Filho de Deus, a respeito de Jesus Cristo. Presta atenção aqui. O evangelho pertence a Deus, não é meu. Eu não posso dizer o que Deus... Eu não posso pôr palavras na boca de Deus. Segundo, o evangelho não é autoajuda, nem motivação para ser usada em programas de motivação. O evangelho é o poder de Deus, pertence a Deus, foi profetizado nas Escrituras e é a respeito de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. O centro do evangelho é Cristo. O centro do evangelho não é o homem. Isso é interessante, né? Por quê? Porque nós temos visto muita gente fazer a pregação, que é uma pregação humanística, ou o centro é o homem. A ponto de eu ter ouvido aí alguém falar que todo, né, o grande propósito de Deus é o ser humano. Não. Deus vive sem a gente que não vive sem Ele. Cuidado com isso. Então, de um modo prático, nós estamos vendo princípios de Deus a partir do livro de Romanos, mas ao mesmo tempo tentando colocar isso no dia a dia. Terceiro aspecto. No terceiro aspecto, o primeiro foi o servo é de Deus, o segundo, o evangelho é de Deus, o terceiro, o Cristo é de Deus. O Filho é de Deus. Veja que ele diz, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Número 1, esse Cristo, esse Jesus, ele veio da descendência de Davi. Por que é importante saber da descendência de Davi? Porque da descendência de Davi viria o rei. Segundo, o Filho de Deus é designado pelo Senhor, né? Designado pelo Senhor, segundo o Espírito de santidade. Essa é a determinação de Deus. Quando Cristo veio ao mundo, quando Jesus veio ao mundo, ele veio, né, é a segunda pessoa da Trindade, ele veio ao mundo e nasceu de uma forma absolutamente diferente de qualquer ser humano.
Porque se ele tivesse nascido do relacionamento de Maria e José, Jesus seria pecador. Não, ele nasce do ventre de Maria, mas por obra do Espírito Santo. Essa obra do Espírito Santo é que trouxe em Cristo a encarnação de Jesus Cristo, né? A total pureza e a total vida sem pecado. Okay? Terceiro, ele foi ressurreto dentre os mortos. O que significa a ressurreição? A ressurreição é a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte. Jesus foi ressurreto pelo poder de Deus, diz a Bíblia. E ele é o Senhor, segundo o que está escrito aqui, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem é esse Jesus? Quem é esse Cristo? Ele é de Deus. Você está percebendo? O servo é de Deus, o Evangelho é de Deus, né? O servo é de Deus, o Evangelho é de Deus, o Cristo é de Deus, quer dizer, o Jesus Cristo. A palavra Cristo é a palavra traduzida, né, de Messias. Né? Messias é ungido, Cristo é ungido. Messias é em hebraico, Cristo é em grego. E, em último lugar, a igreja de Deus. Olha quanta coisa Paulo põe na introdução da carta. Nós só estamos na introdução da carta. Verso 5. Falando de Jesus, ele diz, por intermédio de quem viemos a receber, agora ele está falando dos seres humanos que receberam a Cristo. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A maioria das pessoas leem isso assim, né? Rapidinho, né? Como se não tivesse nada aqui, né? Paulo apóstolo, bacana, bonito isso daqui. Não. Cada detalhe aqui é importante. Aqui ele está falando da igreja. Olha aqui. Igreja, na Bíblia, são as pessoas. Igreja não é a organização. Igreja não é a instituição. Ok? Nós chamamos de igreja para facilitar, mas está errado. Tá certo? O nome da igreja que a gente põe na placa é o nome da instituição, é o nome do templo, é o nome da organização. Mas igreja são pessoas. São pessoas que entregaram a sua vida a Cristo. E alguns aspectos dessa igreja. Número 1, é uma igreja que recebeu a graça de Deus. Alguém disse que a graça é a mão que dá, a fé é a mão que recebe. Olha que lindo isso. A graça de Deus. Deus me deu. Paulo fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, graça é o que a igreja recebe. A igreja só é igreja por causa da graça de Deus. Igreja não é igreja porque a gente se reúne. Igreja é igreja porque a gente vive sob o poder desta graça maravilhosa. Segundo, essa igreja recebeu apostolado. Lembra a palavra apóstolo quer dizer enviado? Apostolado. Essa igreja recebeu também o envio. Deus nos dá a sua graça, nos chama para esta vida nova e nos envia como missionários nesse mundo. Então a igreja recebeu o apostolado. Agora, se a igreja recebeu o apostolado, não está falando da gente. Se você entregou sua vida a Cristo. Qual que é a minha missão na terra? É levar o evangelho de Cristo ao mundo. Porque você é pastor? Não. Porque eu sou cristão. Ok? Isso tem que ficar muito claro para a gente. Porque a gente que vai fazendo essas distinções, a gente faz muita essa departamentalização das coisas, né? Então a gente diz assim, a igreja tem pastor titular, pastor assistente, pastor de educação cristã, pastor de música, pastor não sei do quê, pastor não sei do quê. A igreja tem missionário, tem obreiro, a gente vai criando isso, né? E vai isso, e vai aquilo, e vai aquilo. O povão olha e diz o quê? Que legal, alguém está trabalhando por mim, eu não preciso fazer nada.
Passo a semana inteira curtindo, domingo eu vou à igreja, né? Por quê? Porque o pastor está pregando, o missionário está pregando, o obreiro está pregando, todo mundo está pregando. Que lindo, que maravilha, que coisa gloriosa isso. A minha igreja é tão abençoada. É isso que o povo fala. Porque a gente não conhece as Escrituras. Né? Porque Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O grande problema das pessoas é não conhecer as Escrituras. Paulo diz, a igreja recebeu o apostolado. Quem recebeu o apostolado? A igreja. Os dons espirituais. Tipo, Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Quando Paulo diz que ele separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ele está dizendo que essas pessoas têm a função de levar a igreja a um crescimento espiritual e a sua maturidade para exercer o seu ministério. Não é o ministério dos apóstolos, é o ministério da igreja. Efésios capítulo 4, leia lá que você vai ver. Então a igreja deve obedecer ao seu chamado. E esse chamado, olha que interessante, Paulo diz assim, sois chamados para ser de Jesus Cristo e chamados, verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Por que ele não falou judeus? Porque os judeus faziam uma separação no mundo entre eles e o resto. E Paulo diz, o evangelho chegou para os judeus, chegou, né? Jesus é apresentado em João capítulo 1, lembra lá, versículo 11, 12, ele diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne nem do sangue, mas de Deus. Não nasceram da raça, mas de Deus. Então, o que o evangelho faz? Ele simplesmente leva essa mensagem, né? A igreja com o evangelho de Deus recebeu o apostolado entre todas as pessoas. Não podemos fazer diferença para quem é que pregamos. Quem define para quem falamos é Deus, não a gente. Ok? E outra coisa que o texto bíblico diz é, essa igreja foi chamada para ser santo. A palavra santo é literalmente a palavra separado. Mas em que sentido? Eu quero que você pense o seguinte, vamos falar aqui de uma maneira bem prática. Imagine que você vá a uma loja, ok? E você viu ali um vaso muito bonito. E você diz assim para o dono da loja, nossa, que vaso lindo, quanto que é? Ele diz assim, infelizmente não está à venda, ele foi separado pelo proprietário. Já foi pago, só está aqui, mas não pertence a nós, pertence ao proprietário. Quando eu fui chamado para ser santo, foi isso que Deus fez. Ele me tirou do império das trevas, espiritualmente falando, me separou, me denominou seu filho e me guardou para ele. Nesta terra eu sou de Deus, pertencente a Deus e guardado por Deus. Eu não tenho direito de fazer da minha vida o que eu quiser. Aqui a coisa pega, né? Por quê? Porque a pregação humanista diz o quê? Siga seu coração, faça o que você quiser, sonhe o que você quiser, chegue aonde você quiser. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Ele me dá a liberdade de tomar decisões, mas eu tenho que ter a consciência de que eu não me pertenço. Então, o que é ser santo? Ser santo é ser de Deus, preparado, separado por Deus, para exercer na terra o ministério de Deus, de acordo com Deus, pregando o evangelho de Deus, né? Recebendo o apostolado de Deus, porque recebemos a graça de Deus. Então veja o quanto que a gente precisa compreender melhor as Escrituras Sagradas para a obra do Senhor. Vamos ficando por aqui e vamos continuar estudando Romanos. E eu quero convidar você a ficar ligadinho na Igreja Trinity Online. Todo domingo, todos os domingos,
Nós temos cultos de hora em hora, das 8 da manhã às 9 da noite, de hora em hora. Obviamente, essa gravação que a gente fez aqui. E você pode escolher o melhor momento, mas eu quero fazer uma sugestão, que você faça isso em família. Coloca na televisão, né? Hoje em dia é tão fácil. As TVs Smart TV, né? Você coloca isso tudo na televisão. Mas por quê? Porque eu gostaria que você meditasse junto com a sua casa. Eu tenho falado muito sobre a responsabilidade dos pais de ensinarem os filhos no caminho do Senhor. Faça isso. Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor. Que essa palavra santa e poderosa encha o nosso coração da responsabilidade correta de quem somos, o que é o Evangelho, quem é o Cristo vivo e quem é a igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Rei das nações, Rei dos reis e Senhor, raiz de Davi. Todo poderoso, Deus conosco, é o Verbo, o justo juiz. Sumo sacerdote, soberano, Salvador, ungido de Deus. Consolador, o mediador que nos leva ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o Messias, Filho prometido, início, meio e fim, Cordeiro e o Leão. Jesus é Deus, Jesus é Deus, no mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus, Jesus é Deus, e todos hão de contemplar sua glória resplandecerá. Jesus é Deus. Das nações, Rei dos reis e Senhor, raiz de Davi. Todo poderoso, Deus conosco, é o Verbo, o justo juiz. Sumo sacerdote, soberano, Salvador, ungido de Deus. Consolador, mediador que nos leva ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele
é o Messias, Filho prometido, início, meio e fim, Cordeiro e o Leão. Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com seu poder. Jesus é Deus, Jesus é Deus, e todos hão de contemplar sua glória resplandecerá. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus, Jesus é Deus, e todos hão de contemplar sua glória resplandecerá. Jesus é Deus.